Olá! A violência nas escolas é um problema de pais, alunos e professores, certo? Errado. É um problema de todos nós, que afeta toda a comunidade. Afinal de contas, a escola é reflexo da sociedade. Recentemente, 2 episódios, 2 tragédias que aconteceram aqui no estado de Goiás chamaram a atenção do Brasil. Uma na cidade de Alexânia e outra aqui, na capital, na Escola Goiáses. O cenário é preocupante, tem que ser discutido e é assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre violência nas escolas, o programa Opinião tem a honra de receber aqui no estúdio a psicóloga Georgia Bueno, que é também professora da Católica. Muito obrigada, professora, por ter vindo. Recebemos também Marcos Elias Moreira, membro do Conselho Estadual de Educação, secretário executivo do Conselho Estadual de Educação, que está há 14 anos lá. Muito obrigada, viu, Marcos? Eu que agradeço. Também recebemos um dos lutadores pela educação aqui no estado de Goiás, deputado Luiz César Bueno, do PT, que é membro da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Obras aqui da Casa. Muito obrigada, deputado. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, com todos os nossos telespectadores. Satisfação é toda nossa. Bom, eu vou começar com a nossa convidada Georgia. Georgia, aquela velha, máxima de deixar o filho na escola, agora eu estou tranquila, é coisa do passado, né? Recentemente a gente viu esses episódios que aconteceram infelizmente aqui, em 2 escolas, mas a violência, ela não é de hoje, né? Não. A violência, ela é de sempre. Agora, como lidar com essa violência e as mudanças que a nossa sociedade ela tem sofrido, ela precisa ser pensada, repensada, discutida e rediscutida, debatida, para que possamos então chegar a um novo ponto de equilíbrio. Eu digo, não tem como voltar atrás, mas tem como nós fazermos algo da agora para frente para que possamos novamente ter segurança de deixar nossos filhos na escola. O que tem acontecido? Penso da seguinte maneira, a escola, ela reflete, querendo, ou não, reflete o que a nossa família ou as famílias, essa estrutura da família. Então, se a escola reflete a estrutura da família, o que a escola tem dito para nós? Tem dito que as famílias, elas têm estado de forma desestruturada a ponto de não sabermos mais quem são os nossos meninos, quem são os nossos filhos. Sim, porque os valores já deveriam vir já das famílias, Só que o que está acontecendo é que não estão vindo, O pacote não está sendo completo. O pacote, essa interlocução entre família e escola e sociedade, eu acredito que essa violência que nós temos visto, ela é a consequência ou o retrato dessa desestruturação, ou desse diálogo, que perpassa e que foge, até o nosso entendimento, uma compreensão, um equilíbrio, para que possamos viver bem. Claro. Marcos, o Conselho Estadual de Educação, nesses 3 últimos meses aí, teve muito trabalho, com relação a essas ocorrências. Também vocês chegaram a reformular alguma proposta? O que aconteceu? Não, nós temos a compreensão de que essa questão não exigiria exatamente uma alteração na norma com a qual o Conselho trabalha, as questões ligadas ao regimento das escolas, as questões relacionadas à estrutura e à organização e o funcionamento das escolas. Nós já temos um conjunto de orientações sobre essa matéria. O que a nosso juízo precisa ser feito é exatamente o diálogo de como implementar ações e como construir atitudes para lidar com essa situação. Porque, veja, nós falamos de forma assim, corriqueira, nós usamos violência nas escolas, mas talvez essa não seja a terminologia mais adequada, seria violência no ambiente escolar, ou violência dentro da escola, porque a violência... do lado de fora, porque a violência que acontece lá dentro da escola é a mesma que acontece na sociedade lá fora. Quer dizer, agora, como a escola lidar com este elemento
é aí que tem que ser, o diferencial tem que ser aqui. Quer dizer, como a escola se constrói como um ambiente, inclusive da gente pensar uma sociedade não violenta, ou pelo menos com o grau de violência com a qual nós estamos convivendo atualmente. Quer dizer, então é preciso estabelecer mecanismos, é preciso estabelecer formas de diálogo, formas de convivência, quer seja entre professores e estudantes, quer seja entre professores e estudantes, ou seja, a comunidade escolar e a comunidade externa, os diferentes elementos, inclusive a família, né? Quer dizer, é preciso, portanto, rediscutir todos esses elementos e pensar como, estabelecendo regras, exigindo o cumprimento daquelas regras, você assegura um pacto de convivência de forma a que todas as divergências e as diferenças que existem, são naturais, elas não sejam equacionadas na perspectiva da eliminação do outro, mas na perspectiva da construção de convivência com o diferente e com o outro. E a tolerância, né, gente? Exatamente. A gente precisa disso, né? Respeitar o diferente. Bom, e uma das formas, né, talvez de coibir, talvez seria a presença de um psicólogo, né, Max, na sala. O deputado Luiz César Bueno já tinha batido nessa tecla em 2009, né, deputado? Ele é autor de um projeto de lei que, infelizmente, foi arquivado aqui, que obriga a presença de um psicólogo nas escolas. Seria de ensino fundamental e médio, deputado? Sim, é importante ressaltar nesse debate que a escola, ela reflete bem o retrato da sociedade. Se a sociedade é violenta, se a família é desestruturada, isso reflete na escola. Então, a escola é o reflexo da sociedade. Agora, nós precisamos, a partir da escola, criar mecanismos que venham a compartilhar, a melhorar a sociedade. A escola é o centro disso. Aliás, a educação é que move todo o conjunto que compõe as estruturas da sociedade. Eu sou professor da rede. Entrei na educação em 1985. Sei o que é um professor chegar no final do dia com 9, 12 diários, conviver com a realidade de alunos que vêm, às vezes, de regiões diferentes e com muitos problemas de casa. Então, quando apresentei esse projeto, inicialmente em 2009, eu participei de um bom debate com o Conselho Estadual de Psicologia, um encontro de psicólogos que teve em Goiás, e lá eu ouvi uma palestra de profissionais de todo o Brasil, especialmente de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde houve uma redução significativa da violência nas escolas. Nosso projeto foi aprovado em todas as votações aqui nessa casa, mas posteriormente ele foi vetado. Nós entramos novamente com o projeto em 2014 e na virada da legislatura ele foi aprovado. Então, é importante dizer que essa Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, ela fez a sua parte. Agora cabe aos profissionais da psicologia, aos que que defendem um trabalho de redução da violência na escola, fazer as ações políticas, porque é uma questão de vontade política. Eu só quero terminar essa fase da minha fala dizendo o seguinte, que a presença de um psicólogo na escola, ela é necessária, porque o psicólogo, numa parceria com o professor, ele tem um olho de intervenção para intervir no caso específico de bullying, para intervir no caso específico de uma depressão, de um desajuste familiar que tem reflexão na escola. Então isso é uma questão de adaptar a escola ao mundo do conhecimento, ao século XXI e a todas essas modernidades que a educação exige. Tá certo, até mesmo porque o professor, né, deputado, deveria estar mais focado no ensino, na aprendizagem e acaba às vezes perdendo tempo em ficar percebendo essas nuances, né? Então, verdade, são trabalhos complementares. Na verdade, né? Já é comum para nós professores ser até pai, pai e mãe dentro da sala de aula. Isso faz parte da sina da educação. Mas se o professor poder compartilhar isso com o psicólogo ou até mesmo com o assistente social, que existe um outro projeto que acha que é importante na escola ter um assistente social, isso melhora significativamente a educação, porque o
instrumento de poder local que reflete a posição do Estado dentro da comunidade é a escola. Tá certo. E toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. Principalmente pessoas especializadas. Bom, e a gente tem uma reportagem que aborda o assunto da presença do psicólogo na sala de aula. A gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Violência nas Escolas. Estamos recebendo aqui a psicóloga Georgia Bueno, que também é professora da PUC, Marcos Elias Moreira, membro do Conselho Estadual de Educação, e o deputado estadual Luiz César Bueno, autor de um projeto que propõe a presença de um psicólogo nas escolas. Bom, e a gente tem um VT, uma reportagem feita pela minha colega Kathleen, de uma audiência que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa com esse mesmo assunto. Só que dessa vez o projeto é de autoria do deputado Francisco Júnior, similar ao projeto do deputado Luiz César Bueno, e que propõe, no caso, psicólogo nas escolas públicas de ensino fundamental e de ensino médio. Vamos ver. Psicólogos nas escolas públicas do estado de Goiás. Essa é a proposta do projeto de lei número 3.253 de 2017, de autoria do deputado Francisco Júnior, do PSD. A medida em tramitação na casa foi debatida junto aos profissionais da área e à sociedade civil durante a audiência pública. Na ocasião, o parlamentar destacou que a população passa por problemas de motivações complexas, os quais podem interferir no ambiente escolar, resultando em consequências como o adoecimento e a violência. A violência é o estágio mais grave de um descontrole, de um despreparo que existe hoje na sociedade como um todo. Então você tem a comunidade educativa hoje perdida, o aluno, os pais, os professores. É muita novidade, é um mundo muito intenso, muita pressão, e existem questões muito novas, antigas, mas mais recentemente mais observadas, como é o caso do bullying, como é o caso dessas brincadeiras virtuais, o mundo virtual em conflito com o mundo real. Então se faz necessário a presença de um profissional que possa, de forma qualitativa, preparada, intermediar esses conflitos, preparando melhor, entendendo melhor e ajudando tanto os alunos, quanto os professores, quanto a família, a comunidade educativa como um todo, a se relacionar melhor nesse mundo que é uma grande novidade para todos. Mestre em psicologia, Leonardo Vieira participou do evento. Psicólogo do Serviço Especializado de Apoio à
à aprendizagem da rede pública do Distrito Federal, ele explicou que as escolas refletem os problemas sociais e que, em parceria com os docentes e as famílias, o profissional da psicologia pode auxiliar em ações preventivas que podem promover o bem-estar individual e social. A gente no DF já consegue trabalhar dessa forma, com todos os atores da escola, não só o aluno, né, mas família, professor especialmente, gestor. Então a gente consegue assim, ter uma visão ampla da escola e ser mais efetivo. Então a gente consegue hoje reduzir a evasão escolar, repetência, diminuir violência também, que é esse tema que está tão presente agora. A gente consegue ser ativo e com outros profissionais da escola, né, trabalhar nessa perspectiva um pouco mais coletiva, inclusive. A medida está em tramitação na Casa, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E, segundo o parlamentar, a aprovação do projeto é fundamental para melhorar o desenvolvimento escolar na rede pública. A presença de um psicólogo para orientar o aluno, o professor, os funcionários da escola, a família, na minha opinião, hoje é fundamental, porque todo mundo está no achômetro hoje. E a escola particular, ela tem uma liberdade maior de tomar essa decisão. Muitas escolas que eu conheço já possuem esse trabalho, tanto do pedagogo, do psicopedagogo, quanto do psicólogo escolar. Então, isso já acontece. Já a escola pública, ela precisa ser provocada e estimulada, porque, por si só, até por questões orçamentárias e de gestão superior, ela não pode acontecer apenas pela vontade do diretor da escola. Por isso, a lei trata da escola pública. Tá aí, a gente viu a reportagem, é uma opção, né, Marcos? No caso, o psicólogo vai ajudar em toda essa problemática da violência. Olha, achar o ponto de equilíbrio, achar a saída para essa situação de violência que nós vivenciamos é uma tarefa complexa. Pode ser que parte da solução passe pela presença do psicólogo. Até acho que é parte desta solução. Agora, ela por si não é a solução. Nós temos uma série de questões muito complexas envolvendo a forma que a sociedade contemporânea tem utilizado para equacionar as suas diferenças, as suas divergências. Nós temos as relações familiares e, inclusive, as diferentes formas de organização das famílias, porque se nós queremos pensar uma escola de qualidade, nós temos que pensar uma escola para todos. E uma escola para todos pressupõe diferentes tipos de famílias, diferentes formatos de família. Como é que nós vamos lidar com isto? É um elemento que passa por conhecimentos tanto da psicologia, mas fundamentalmente da pedagogia e das diferentes áreas do conhecimento humano que precisam e que devem focar esses conhecimentos e essas energias em como trabalhar, em como superar essas divergências. Lembrando, inclusive, que nós temos hoje elementos muito significativos desse processo da violência que, mesmo estando dentro da escola, extrapola esse ambiente, visto que o mundo virtual hoje, ele não está presente só no ambiente físico, ele extrapola em muito o ambiente físico. Então, muito do que acontece envolvendo bullying, envolvendo, portanto, desdobramentos, vou chamar violentos, ele tem a ver com esta estrutura que vai para além do próprio ambiente físico da escola e que, portanto, nós precisamos de trabalhar, repito, com conhecimentos das diferentes áreas, dos diferentes saberes humanos e usando desses conhecimentos e desses saberes, percebendo que, repito, que nós temos uma sociedade com famílias diferentes, com formatos e estruturas, né? E com realidades socioeconômicas distintas e que, portanto, agir coletivamente, pensando a partir dos diferentes saberes, encontrar o ponto necessário para a gente superar essa violência. Aliás, Marcos, são discussões que podem ser abordadas dentro da sala de aula, né? Falar do bullying, falar das novas configurações familiares, né? Que a gente está no século XXI, então são temas que o próprio professor pode abordar, né? E sem sombra de dúvida, nós temos uma discussão que, enquanto sociedade, nós precisamos de fazê-la melhor, porque se você for perceber, a Constituição brasileira, portanto, a lei maior do país e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, ela insiste
que a educação ela é um processo de formação para os conhecimentos culturalmente construídos, os conhecimentos acadêmicos, mas ela é também e sobretudo um ambiente para a formação para o exercício da cidadania. Claro. E muitas das vezes nós perdemos esse elemento e ficamos levantando só assim, olha, a escola é o lugar de se aprender só os conhecimentos teóricos, científicos e tal. Não, a escola é o primeiro grande espaço que a criança extrapola o seu ambiente familiar Sim. e passa a conviver em sociedade. Portanto, é o ambiente da construção da socialização, de como é que esta criança vai se tornar o adulto cidadão Justamente. Ou não. E, portanto, a formação para a cidadania deve ser um dos ingredientes necessários do processo de ensino-aprendizagem a ser construído. Daí a necessidade de regras, de normas e de regras e normas construídos democraticamente, no sentido de construção de um cidadão democrático, de um cidadão que respeita as diferenças, de um cidadão que convive com essas diferenças. E que é ouvido também, né? Exato. Professora, sobre a reportagem, isso que também o Marcos está falando, quer Sim. comentar alguma coisa? Comentar da seguinte forma, vocês comentam, né, o papel da escola na construção desse cidadão. Como eu vou construir um cidadão se a própria formação da personalidade desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente, está correndo perigo? Por quê? Porque a família, ela é o nosso berço, porto seguro de afeto. O lugar onde nós nos estruturamos enquanto seres lá, é nos braços da minha mãe, é na relação com minha mãe, com meu pai, com os meus familiares. E a escola, ela está refletindo essa situação. Ou seja, se vem fragmentado, vamos dizer, se essa criança, se esse adolescente, da forma que nós estamos vendo toda essa violência que está acontecendo, né, de forma tão abrupta, eu falo assim, tá supitando, né? O Colégio Goiás, que seja, né, um rapaz em Alexânia, e no próprio país, essa violência, ela está supitando por quê? Porque existem indivíduos, né, que estão se estruturando com personalidades, a gente pode dizer, onde eles não entendem que as regras, elas estão dentro, e as regras precisam estar de fora, e eles não obedecem às regras de fora porque aprenderam simplesmente a agir diante a dor, diante ao problema. Você entende? Eu concordo que tudo isso precisa ser discutido no âmbito também da sociedade, mas como psicóloga eu preciso também olhar para o indivíduo enquanto um ser único, enquanto, né, aquele que é capaz de entrar dentro de uma escola com uma arma e atirar num colega. Eu não estou dizendo que existe culpa, ou que existem culpados, não é isso. Eu estou dizendo, existem, né, estruturas que não estão proporcionando para esses indivíduos, para essas crianças e adolescentes, um porto seguro afetivo para que eles possam se estruturar de forma a chegar na escola e a escola realmente ser eficaz, ter uma eficácia na vida dessas pessoas. Esse rapaz mesmo, de 14 anos da Escola Goiás, já vinha apresentando sinais, né? Já estava frequentando o psicólogo. Sim. Então, talvez seja essa a problemática, gente, envolve todos, né? Sim. A família, o filho ali tentando conversar com a mãe, não, tá certo, meu filho. Isso, que bom, né? Tirou 8, tá, estuda mais. É isso, gente, é olhar para o seu filho, olhar nos olhos, né? Prestar atenção, o que você estudou, o que você está estudando, é saber o que está acontecendo, né, deputado? Porque hoje em dia a gente só quer saber da gente, pronto. E, acho que o professor Marcos, ele refletiu além da questão meramente técnica da presença do profissional psicólogo na escola. Porque, como nós dissemos aqui, a doutora Georgia também argumentou, a escola reflete o retrato da sociedade. E apenas a presença do psicólogo nas escolas não vai resolver o problema. Eu gostei muito da expressão, a família é um manto protetor, né, da criança, do adolescente e da vida de todos nós. Só que esse manto protetor, ele é agredido. Ele é agredido pela comunicação, pela televisão, apologia à violência 24 horas por dia em todos os canais de televisão. Agora, recentemente, nós estamos vivendo uma campanha pesada
da bancada da bala, querendo vender arma na esquina, para a pessoa comprar entregando apenas a carteira de identidade. Que hoje, quando você vai comprar um remédio faixa preta, você tem que levar uma receita médica. Agora, para comprar arma igual a bancada da bala quer liberar com esse projeto que está no Congresso Nacional, que eles dizem que vão ser aprovados, não precisa levar a receita do secretário da Segurança Pública ou de qualquer autoridade de segurança. Basta apresentar a identidade e vai comprar um revólver. E isso reflete até aqui nessa casa. Solução, olha, com todo respeito ao colega deputado que apresentou o projeto de lei. Mas está correndo aqui um projeto de lei com todas as condições de ganhar, porque tem muitos seguidores. Qual que é o projeto de lei? O que propõe é um dispositivo anti-arma nas escolas, anti-metal. Ou seja, não vai dar conta. Assim, eu entendo o posicionamento do colega em estar preocupado com essa questão da violência nas escolas, mas você colocar detector de metal na porta de uma escola para passar por uma criança de 8, de 10, de 12 anos, aí daqui a uns dias vai ter que pôr detector de metal na casa dele. Porque a arma vem da casa, da residência ou de algum lugar que essa criança tem acesso. Então, assim, são verdadeiros absurdos que a gente vê rodar aí. Mas eu vou nessa linha da de que ações pacificadoras, de harmonia, de construção de um relacionamento fraterno tenha que ser amplamente divulgado. Se não tiver essa linha, nós não vamos resolver o problema da violência. A psicóloga falou, a base é a família, né, gente? É o esteio ali. A gente vai para um breve intervalo e no próximo nós vamos discutir sobre uma pesquisa que a Flasco, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, encomendou e fez em parceria com o MEC e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos sobre a violência nas escolas. Os dados são assustadores. Daqui a pouquinho. Para as crianças, o mundo é colorido. Porque para você tem que ser em preto e branco. Vamos todos fazer um mundo cheio de cores. O Ministério Público de Goiás acredita em um mundo colorido. Tem um mundo sem racismo. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema violência nas escolas. E no bloco anterior eu havia dito sobre uma pesquisa da Flasco, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, encomendou essa pesquisa em 2015 em parceria com o MEC e a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Foram pesquisados, ouvidos 700 estudantes de 7 capitais mais violentas daqui do Brasil. E o que assusta é de que em cada 10 estudantes, 4 do 6º ano, estudantes entre o 6º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, afirmam já terem sofrido algum tipo de violência, seja ela física ou verbal, no último ano. 65% dos casos, o agressor foi um colega. Não falou se foi de sala ou não, mas foi um colega. 15% só 15% assumem já ter cometido alguma violência, ou seja, o agressor é sempre menos, né? E 1/4 das agressões ocorreram dentro da sala de aula.
O foco da escola é o ensino e a aprendizagem, mas são dados que as escolas têm que estar atentas. Eu vou divulgar aqui o site para quem quiser mais detalhes dessa pesquisa, inclusive os nomes dessas capitais. A gente está aí colocando no vídeo. Quem quiser mais, né, detalhes dessa pesquisa está lá à disposição. A Jorge queria comentar alguma coisa em relação a essas pesquisas. Elas ajudam, né, no trabalho assim, dos especialistas. Sim, ajudam para que a gente possa pensar melhor no que realmente pode estar acontecendo, né, com esses estudantes, vamos dizer, com esses indivíduos, com essas pessoas. Eu fico pensando da seguinte maneira: como é que está a tolerância das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Lembrando que a adolescência, olha só, enquanto criança nós temos nossos pais, enquanto, né, aqueles que nos acolhem, aqueles que são o nosso porto seguro, como eu já havia dito. À medida que a gente vai crescendo e passando para a adolescência, é como se a gente entrasse numa rua, vamos pensar assim, numa rua estreita, mas com um despenhadeiro, como se eu tivesse apenas um lugar para andar. Qualquer erro, eu caio. E quem está ali para me segurar? Então, o adolescente, a adolescência em si, é como se andássemos sobre um despenhadeiro. E nós precisamos cuidar, estar atentos. Então, quando eu falo da tolerância, eu estou dizendo, quando o adolescente ele vai andando, fatores externos e internos que ele vai sofrendo, né? Porque vai se modificando, vão fazendo com que ele sinta coisas que ele não sabe lidar, e ao não saber lidar com esses sentimentos, ele então pode escorregar. Então, dependendo do nível de tolerância que ele tem, ele vai ser um adolescente que escorrega e anda, vamos dizer, pelas profundezas durante toda a adolescência. Precisa ser e de repente nem sai de lá. E também, professora, eu acho que os adolescentes precisam de limites, né? Às vezes tudo que eles querem é um limite. E os pais, né, na ânsia do tempo, deixa tudo e permite tudo. E talvez seja esse também o problema, né, Marcos? A questão do limite, de lembrar. Eu vou até fazer um gesto do Rossandro Klingen, que é um psicólogo que eu tiro o chapéu. Fui numa palestra dele recentemente. Ele fala que por eles teclarem assim, eles acham que são mais inteligentes do que quem tecla assim, né? Só que eles esquecem, né, que quem paga a conta é quem tecla assim. Então a gente tem que falar não, né? Olha, novamente eu vou lá para dentro. Eu vou lá para dentro das famílias. O que é limite? Como é que se coloca limites? A gente discute tanto sobre limites, a sociedade, lógico, por meio das leis, por meio, né, da forma que eles têm de colocar multas, né, e assim por diante. Mas dentro de casa, dentro da família, esses limites, eles são postos desde o início, ó. É aqui, é no peito, é no seio da mãe, enquanto a mãe amamenta. É ali na relação com o pai, em como a mãe se relaciona com esse pai, ou que sejam, né, da forma que for essa família, mas é a forma com que cada membro dessa família se relaciona. Independente de renda, né, professora, independente de tudo. Gente, uma família, por mais simples que seja, a gente vê quando tem amor, né, quando tem atenção. Marcos, quero te ouvir, você está calado com relação a essa pesquisa aqui. O conselho, ele adere a essas pesquisas, ele ouve, fala, gente, professores, vem cá, ó, todo mundo aqui, ó, olha aqui o que está acontecendo. As agressões estão dentro da sala de aula, vocês estão atentos? Sem sombra de dúvidas. O instrumento do conhecimento da realidade a partir das pesquisas, ele deve ser profundamente utilizado. E eu acho que um dos problemas da escola brasileira, de uma forma geral, é que nós não tratamos a questão da adolescência. Quer dizer, a forma da criança lidar com a autoridade é uma, a forma da adolescência lidar com a autoridade é outra, e do adulto é outra. Sim. E às vezes nós queremos, ou nós tratamos o adolescente como adulto ou como criança. Perfeito. E ele não é criança e ele não é adulto, ele é adolescente. E é preciso, portanto, ter todo... É um processo onde eu saio de uma autoridade profundamente concentrada na família e passo para uma autoridade concentrada na sociedade, que é a vida do adulto. E isso não se faz assim. A linguagem tem que mudar, é processual essa coisa. E é inclusive na adolescência que você faz isso, inclusive a partir de erros e acertos. A gente acha assim, que nós nascemos já sabendo tomar decisões e que nós tomamos todas as decisões lindas e maravilhosas. Não é verdade. Mas na nossa cabeça de adultos é como se assim fosse. Não, nós aprendemos, nós erramos, quer dizer,
E este momento da adolescência talvez seja um momento, porque ela é o da experimentação, de sair da realidade da família e passar para a realidade da sociedade, é que nós precisamos lidar de forma diferenciada. Aí sim é que eu chamo a atenção e que o Conselho chama a atenção, que as regras dentro da escola, as regras de construção do exercício do poder, do exercício da autoridade dentro da escola, elas sim precisam ser objeto de discussão, objeto de como lidar, não no sentido de suprimir, de dizer assim, agora é tudo, não, mas é no sentido assim, de que são regras pactuadas, que são regras construídas e que eu pactuo a regra com um objetivo claro e definido. Então, eu sei por que existe essa regra. Não é assim, é a regra porque o fulano quis ou o Beltrano quis. Não, é a regra que tem a seguinte razão de existir. Isso, argumentado. E isto é muito importante para lidar com qualquer ser humano, em especial com o adolescente. Ele precisa saber por que existe aquilo. Ele precisa ser tratado como alguém que não... Olha, a partir de hoje está proibido tal coisa, mas por que está proibido? Olha, está proibido por isso, por isso e por isso. E isso foi proibido como? Olha, a partir de uma discussão onde participaram... Entende? É este Você tem que convencer, este é que é o processo que precisa ser aprimorado sob pena de nós não darmos conta de superar a situação de violência dentro das escolas. Quer dizer, eu repito, é uma violência que se expressa lá dentro, mas que está na sociedade. Agora, a escola precisa ter elementos, e o conhecimento que advém de uma pesquisa como essa e outras, ele é profundamente necessário ao estabelecimento de políticas como essas. E essas, o cenário brasileiro, né? E são essas políticas que eu acho que tem que ser objeto de debate, diálogo dentro das escolas, e é um debate, diálogo dentro das escolas, envolvendo, inclusive, e nesse caso, principalmente, os próprios estudantes. Porque às vezes a gente tem mania de achar assim, olha, se eles participam, você está inviabilizando o processo. Não, se eles participam, eles estão muito mais dispostos a cumprirem e muito mais dispostos a cobrar dos outros adolescentes que também o façam. Bom, a gente já vai para os nossos finalmente, né? Infelizmente o programa está acabando. Eu vou pedir, então, uma consideração final de cada uma aqui. Eu vou começar com o deputado. E eu queria falar, antes de passar a palavra a ele, que talvez um dos caminhos seja lidar com o aluno como um ser humano e não como um número, né? Talvez a escola, né, a equipe pedagógica, psicológica, tentar conhecer cada ser humano ali que está estudando. Deputado. Mas eu gostei muito da colocação do professor Marcos, que faz uma abordagem além da questão pura e simplesmente da violência nas escolas. A questão do poder, do critério de funcionamento da escola. Eu quero dizer que eu sou defensor de uma nova Assembleia Constituinte. Eu acho que nós temos que refazer as leis do país, especificamente em relação à educação. Será que o professor não está dando uma aula chata demais? Será que o método que está sendo aplicado na escola, lá das origens da LDB, dos anos 90, 80, já não reflete uma escola ultrapassada? Será que esse método hoje, que o mundo do conhecimento está ali no laptop, está ali no telefone celular, ou seja, o aluno, quando ele senta na sala de aula, quando o professor começa a expressar uma aula chata, ele já viu aquilo tudo em casa, ele já pesquisou no Google, ele já está para lá do que aquele professor com métodos arcaicos está aplicando. Então nós precisamos rever essa escola, estamos precisando rever as regras da escola, precisamos inserir o conhecimento, a informatização, o mundo digital dentro da escola, para ter uma escola cidadã, uma escola moderna. Talvez a inquietude do aluno é muito em função do excesso de informação que ele tem fora da escola de aula, do contraste quando ele chega dentro da sala de aula, aquele excesso de informação não é compartilhado através de uma aula interativa. Então o professor foi no centro da questão, o funcionamento da escola, as diretrizes da escola, o método de aplicação do ensino. Eu acho que isso tem que estar totalmente discutido, e a questão do combate à violência dentro desse processo. Afinal de contas, o mundo move, né? Não para. Sim. Isso tudo é tecnologia que está vindo realmente. Na hora que fala análise morfológica, o menino pega ali o celular, já Meus filhos chegam, ninguém fala, pai, eu não aguento mais, eu chego lá. Quando o professor está falando, às vezes eu chego aqui em casa e eu aprendo muito de uma forma muito mais rápida. Tem que ser revisto. Deputado, a sua consideração final com relação a esses recentes episódios de violência,
Uma palavra que o senhor queira passar aí para o telespectador? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos aqui num debate com todo o estado de Goiás assistindo, os 246 municípios, através do canal aberto e da TV a cabo, da TV Assembleia. E estamos conversando aqui com a população do estado de Goiás, com milhares de professores espalhados nesse estado todo, que estão aqui nesse momento compartilhando conosco essa vivência aqui, essa reflexão sobre a violência das escolas. O que a Assembleia Legislativa pode fazer nesse momento é isso, é abrir um debate com a sociedade, aprovar esse projeto de lei, né, o nosso que tramita, o do deputado Francisco Júnior, que toma excelentes iniciativas, e fazer a nossa parte e pressionar o governo para que o projeto não seja novamente vetado e inserir um pouco de interação pedagógica, psicológica, humana, que reflita um pouco o combate à violência dentro da escola. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação. Satisfação, agradecer aqui a doutora Georgia, o professor Marcos e também a você, Luciana, e a todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Assembleia. Obrigada. Bom, suas considerações finais. Georgia, vamos lá. Eu gostaria de dizer que, se não houver um trabalho com esses pais, com as famílias, para que elas possam se reestruturar de uma nova maneira, com um novo olhar, com mais respeito, com mais... Não é amor simplesmente eu amo e isso basta, mas é um amor de disponibilidade. Eu gosto de dizer, né, que amar é disponibilizar-se. Quando engravidamos, disponibilizamos o nosso corpo. Os pais disponibilizam sua vida, seu carro, né, seu emprego, mudam de vida, quer dizer, as famílias, elas mudam a sua configuração para receber esse novo ser. Porque é assim que podemos formar novos seres humanos capazes de compreender as próprias emoções, que é uma inteligência que a gente chama de intrapessoal, e compreender as emoções do outro, que é uma inteligência interpessoal. Precisamos desenvolver as nossas inteligências. Então, precisamos rever e trabalhar de forma cuidadosa, de forma amorosa, disponível, a partir de uma educação democrática, que eu gosto de chamar, esses pais, para que eles possam fazer parte da escola e para que a escola possa, então, formar cidadãos para o futuro. Muito obrigada, Jorge. Sabe as palavras aí, né? A família participar da escola, né? Muito importante. Marcos, suas considerações? Eu acredito que aqui o que precisa de fato ser pensado é o total, né? Nós vivemos uma sociedade, uma situação onde nós, os professores, somos imigrantes, porque não nativos digitais, né? Nós temos uma forma, porque nós somos da datilografia, né? Isso. E esta geração a geração, nós somos do mimeógrafo, da datilografia, e esta é uma geração que, ao contrário disso, ela vivencia o mundo digital, quer dizer, e ela, portanto, tem mais facilidades. E a presença do mundo digital, na linha que o deputado Luiz César estava levantando, ela traz consigo uma série de conflitos para dentro da escola, porque até então o professor era o único detentor do conhecimento e a autoridade dele estava presente só por ou era trabalhada só por essa razão, quer dizer, eu sei, vocês não sabem, então eu ensino e vocês aprendem. Agora não, eu brinco às vezes, o Santo Google, você consulta o Santo Google, imediatamente ele te responde e às vezes responde mais além do que aquilo que o professor está trabalhando. Por quê? Porque o que é conhecido hoje, daqui a 2, 3 anos, há um conjunto de outros elementos de conhecimentos agregados àquilo. Quer dizer, então o livro didático não dá conta de acompanhar isso, o professor não dá conta de acompanhar isso. Então nós precisamos rever o próprio formato e a própria estrutura da escola, pensando ela na forma a mais democrática possível, mas sem perder o fito, o objetivo. Para que ela existe? É para o conhecimento, é para a construção de relações sociais respeitosas, de relações sociais que garantam uma sociedade democrática. Quer dizer, então, se a gente tem esse objetivo em mente, a gente pode rearticular o mundo da escola, porque, afinal de contas,
tudo o resto está sendo rearticulado a partir dessas inovações técnicas, tecnológicas, quer dizer, desse mundo digital. Por que não a escola? A escola também precisa ser repensada a partir dessa ótica. Principalmente a pública, né? Sem perder para que objetivo? Porque às vezes a gente tem a mania de querer fazer as mudanças e as transformações, desconhecendo que qualquer mudança, qualquer transformação numa escola, ela precisa atender ao objeto da escola, que é a formação, que é a transmissão dos conhecimentos socialmente construídos, que é a construção de relações democráticas para o exercício de uma cidadania necessária a um país da importância e da dimensão do Brasil. Tá certo, falou tudo, né, gente? Mais investimento também para os professores, né? Sem dúvida. Profissão que a gente tem que honrar, né? O professor, que tudo vem dele, né? Então, muito obrigada ao Marcos Elias Moreira, membro do Conselho Estadual de Educação, professor também, lutador, a Georgia Bueno, psicóloga, professora também da PUC, e ao nosso querido deputado estadual Luiz César Bueno. Muito obrigada pela participação, foi bem enriquecedora aqui, né, a opinião de vocês. Obrigada a você também que está em casa por nos assistir. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2 e ainda pelo site. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.